Conectando a Cris. Oi, Beni. Olá, E aí, deu certo, Cris, tudo bem? Deus, tudo bem? Então tá Feliz por bom, estar aqui com você. bom. Isso aí, vamos dividir essa uma hora aí, tratar um pouquinho de um tema super relevante aí, que é o design, né? Isso aí. Então, vamos nos apresentar, começar nos apresentando, né? Então, Grazi, empresária, empreendedora, mãe, esposa do Paulo, que tá, acho que, assistindo aí a gente. E você, Cris? Quem é você? Eu sou a Cris Ferronato, eu sou inquieta, mas não no sentido de que é moda essa palavra, porque na verdade eu sou mesma, sou mesmo. Nos últimos 3 anos, nos 3 anos mais recentes, eu tenho trabalhado e atuado como facilitadora, mentora e conduzido projetos aí com a utilização das metodologias do design de cocriação. E aí também sou Legal. mãe, também sou esposa, mas acho que meu marido não tá aí ainda. Logo, logo ele entra. Logo, logo ele entra. Legal. Cris, então, para a gente dar um pano de fundo aí do nosso papo de hoje, design, né? Falar um pouquinho sobre o ambiente complexo que a gente está vivendo, né? Onde a gente está tendo um excesso de informação, obviamente que a gente sabe que existem diversas lives, né, acontecendo nesse momento, mas eu acho que o nosso principal objetivo aqui é a gente gerar conteúdo, as pessoas que não puderem estar com a gente agora, elas vão poder assistir depois, né? A pauta de design, eu acredito que é uma pauta que está super alinhada com a situação que a gente está vivendo, a gente não vai ficar chovendo no molhado, combinamos também isso, né? Mas é fundamental que hoje a gente se conecte, que a gente tenha uma mente aberta, né, e trabalhe de forma inteligente para a gente conseguir sair do lado, né, do outro lado. Então eu gosto muito dessa frase, né, que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. E dentro desse pano de fundo, eu acho que é bacana a gente falar um pouquinho sobre o design, né, até para nivelar Uhum. as pessoas que estão assistindo. Vamos começar pelo conceito, né? O que é o design, o que é esse processo, né? Explicar um pouquinho de forma breve e ao mesmo tempo eu peço para o pessoal convidar ali, né? Que tem o chapéuzinho, vai convidando, vai dando like, que daí o pessoal que está online aí vai entrando e vai nos assistindo também. Tá bem. Eu acho que o design, a gente tem aquela imagem de coisa que é um impresso bonito, é uma imagem bonita, e realmente, se a gente for analisar a história do design, ele começou com isso, né? Depois ele passou para a área de produtos, depois ele passou para a área de interação, e mais atualmente ele tem sido utilizado pela uma visão sistêmica dentro das empresas. Cada um tem um nome, design gráfico, user experience design, design thinking, design estratégico, pensamento do design, enfim. Mas no fundo, o conceito que o design nos traz é que eu tenho que criar algo para alguém. Então, se eu tenho que criar algo para alguém, o pressuposto é que eu preciso entender este alguém. Quem é aquela pessoa ao qual eu estou criando, né? Então, isso já é um pressuposto do design. O outro pressuposto do design é que existe um método por trás, um método de pesquisa, um método de análise, para que se possa, então, nesse momento, após esse momento investigativo, tanto de cenários quanto de tendências e principalmente de quem é este meu usuário, você se criar em cima disso, se prototipar e se testar, né? E aí, a partir dali, você cria protótipos para, caso dê certo, para validar com os clientes, para caso dê certo, transformar num MVP e aí fazer testes de clientes, né? Com clientes. Legal. Então, assim, no básico do básico, né, do Sim, básico, acho que o que é o conceito principal é esse, né? sim. Cris, hoje a gente está percebendo as pessoas falando muito sobre essa questão do curso. Não me deixa, Cris, você caiu?
Não, desculpa. Muitas Meu emoções, Deus, eu não Grazi. acredito. Eu fugi, Vamos, tá muito difícil. fugir. Desculpa, Não, Grazi. vamos lá. Muita pergunta, a pergunta vai ser muito difícil. Vamos lá. Não, a gente fala muito dessa questão do momento da redução de custos, que é o primeiro olhar que todas as empresas estão fazendo, né? Revisitar custos, custos, custos. Isso é uma coisa que a gente tem conversado bastante, até mesmo dentro da ViaFlow. Olhar para os custos não é algo que tem que acontecer em função do momento que a gente está vivendo, e sim algo que tem que ser prática do dia a dia das empresas e das pessoas na sua vida pessoal, inclusive, né? Como tu acha que a gente tem que trabalhar essa questão de processo para a construção do novo no que diz respeito a design, né? Como que a gente faz esse processo de construção, onde a gente tem que trabalhar essas diferentes visões para construir novas soluções, porque eu entendo que são caminhos paralelos e que tem que rolar ao mesmo tempo. Redução de custo e um novo olhar para novas soluções, e tudo isso muito rápido, né? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que faz um tempo que eu venho pensando sobre isso, sobre todo esse esforço que as empresas tiveram que fazer, e é essencial fazer, transformar as empresas em serem mais enxutas, reduzindo aí custos, né? O que eu vejo pouca gente falando é: eu posso tornar a minha empresa mais leve, mais enxuta, diminuindo burocracia, simplificando processos e buscando tecnologias para que isso possa acontecer. Na verdade, se a gente for pensar em digitalização, que todo mundo diz, fomos jogados para o mundo digital. Ok, fomos jogados para o mundo digital, mas será que eu tenho que transformar o meu produto, o meu processo, digitalizar ele com todos os defeitos que ele tem? Ou será que eu tenho que pensar, usar a minha equipe, focar lá no usuário, na experiência daquele usuário, seja o usuário meu colaborador, seja o usuário meu cliente final, quais são os atritos e quais são todas as burocracias que estão por trás disso? Então, esse é o momento muito oportuno para a gente repensar todos os gargalos de negócio e todos os gargalos de processo, porque nunca se falou tanto em transformação digital. É óbvio, é uma questão emergente, né? Mas existe essa necessidade de pensar: por que eu vou simplesmente fazer um Ctrl+C, um Ctrl+V daquilo que era ruim, daquele processo burro, daquele processo moroso, e vou digitalizar tudo isso? Então, o design, nesse momento, ele faz com que a gente analise o que é valor para o cliente, o que é valor para o meu usuário, e a partir dali se recria esses processos e esses serviços com as tecnologias que são importantes para aquele momento, né? Então eu vejo muito pouca gente falando que esse é o momento também de simplificar e de desburocratizar e gerar valor para o cliente. É isso que é o importante. O ano passado eu conduzi diversos projetos de jornada do cliente. Por que a gente faz uma jornada do cliente? É o processo inicial lá do design, da descoberta, justamente para entender em que ponto a experiência que eu estou dando para ele fica insatisfeito, né? E invariavelmente a gente vê que mesmo empresas de grande porte ou médio porte, elas acabam ainda tendo processos extremamente burocráticos, e a comparação, acho que isso é uma coisa muito importante. Eu não vou comparar uma empresa X com a mesma empresa do segmento. Eu comparo a minha experiência com o Uber, eu comparo a minha experiência com o Rappi, então o grau de comparação de experiência de serviço e de produto não é com a do meu concorrente, claro que é, mas nós que estamos como indivíduos, a nossa experiência no digital, ela é muito melhor do que muitas empresas que ainda estão mais assim, não são do mundo digital, né? Essas novas tecnologias, essas novas empresas, elas têm. Então é isso que a gente precisa pensar. O cliente ele não quer mais coisas burocráticas, ele quer coisas simples. Mas eu não digo simplistas, tá? Eu acho que é uma coisa muito importante a gente falar isso, né? É diferente tu ser simplista. A questão é ser
simples, né? Então, esse é o grande pulo do design ali no início. E a Gartner, a consultoria Gartner lá, ela colocou há uns 3 anos atrás um framework dizendo quais eram as 3 metodologias para se pensar em inovação. E ela coloca o design thinking para entender o usuário, entender o problema, qual é o real problema. Aí ela coloca o Lean para fazer essa simplificação e desburocratização de processos, e aí depois ela coloca o Scrum, que é assim, então agora a gente já sabe o que é, vamos então fazer o desdobramento. É essa a visão deles, né? E o design está lá na frente. E a gente está vivendo uma época em que as mentes estão mais abertas para o novo. Isso é um cenário super favorável para o design, né? Então acho que a gente tem que também aproveitar esse momento, né? De que eu vejo que as pessoas estão mais abertas para isso, para construir novas soluções, né? Então acho que o cenário é muito favorável para isso também. Além disso, Cris, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o processo de criação que envolve diversas pessoas, né? Que isso no final acaba gerando um super engajamento aí também, né? Então acho que é legal comentar um pouquinho também sobre isso, né? Sim, e Grazi, eu queria te devolver essa pergunta. Tu que vivenciou esse processo de cocriação ali dentro da Via Flow em alguns momentos, as pessoas, elas se sentem mais comprometidas com aquilo que elas criam, com aquilo que elas estão envolvidas. É papo de consultora ou é coisa que realmente a gente tem resultado na prática? Porque o que eu digo é isso. O que eu falo é isso, né? Não, isso é uma realidade, especialmente acho que tu comentou ali, Cris, com relação às pessoas estarem participando e envolvidas nos processos, necessariamente não é só a empresa, né? Então, assim, as sessões que geralmente a gente faz para entender o processo, para exercitar empatia, se colocar no lugar do outro, elas não são compostas só por pessoas da mesma empresa e por pessoas que pensam iguais, né? Então, são pessoas de diferentes departamentos, clientes que são as pessoas que vão comprar para ver se aquilo que a gente está construindo faz sentido, né? E também a gente pode trazer pessoas que não tem nada a ver, né? Pessoas que de repente são, eu digo, elemento surpresa, né? Que entram na interação, na construção, né? E tipo assim, o que eu vim fazer aqui, né? E aí a gente traz a pessoa e às vezes ela traz um insight super bacana, né? Então eu acredito que sim, existe uma questão da gente unir esses esforços, diferentes olhares, diferentes pensos, né? Que juntos a gente consegue construir algo super diferente e, obviamente, que gera um engajamento onde a pessoa se sente parte da construção desse todo e leva essa bandeira muito forte, né? Então, a gente até teve uma interação recentemente com o Paulo Avarenga, que é um super construtor também, e ele comentou muito sobre a questão de rasgar o samba, né? Então, eventualmente, eu tenho a minha ideia, tu tem a tua ideia, mas se eu não gostei da tua ideia, né? Eu não compro a tua ideia e eventualmente eu sou um agente detrator dentro da companhia e levo isso como algo que não foi a minha ideia, então isso não faz sentido, né? Quando as pessoas partem de um processo de cocriação, elas até ele comentou do rito de rasgar o samba, né? Então eu rasgo o samba porque os outros não deram as suas ideias e contribuições, mas essa foi a melhor ideia escolhida por todos. E aí todos levam essa nova ideia, que é a soma de todas as ideias individuais, como sendo a sua própria ideia. Então, para fins de engajamento, para fins de senso de pertencimento, é super bacana as pessoas terem essa participação e ter essa escuta. Já tive experiências negativas também, e não tenho problema nenhum de dizer isso aqui. Por diversos momentos eu já tive alguns insights, coloquei dentro da companhia por pressa, por uma, vamos dizer assim, uma certa urgência de custo de oportunidade de mercado, e quando a gente faz isso de uma forma que não tem engajamento das pessoas, a gente tem que voltar atrás para conseguir botar as coisas no trilho e fazer o engajamento de todos no rumo do que a gente deseja, né? Bacana, Cris. Complementando aqui, Grazi, que eu concordo com tudo, que por isso que eu quis te perguntar, porque assim, esse papo é um papo que a gente fala para os clientes quando a gente diz assim, olha, tu fazer uma cocriação, tu traz as pessoas para o pertencer, mesmo que a ideia dela não seja a principal, vamos dizer assim, né, que a gente faça uma construção de ideias em cima daquilo, ela se sente pertencente. E o ano passado, num dos processos que eu conduzi de cocriação com o cliente, que a gente rodou o Brasil inteiro, na saída de um dos lugares, uma das clientes dessa empresa que me contratou disse assim, olha, agora eu faço parte disso e eu vou cobrar o resultado de vocês.
Então, ela se sente parte daquilo. Então, vê que legal essa história do próprio cliente dizer assim, fui eu que construí isso, eu estou aqui junto com vocês. Então, eu vejo a cocriação como uma forte ferramenta aí para engajar cliente, engajar as equipes. E a gente conversou também, né, Cris, porque a gente sempre se prepara para fazer as lives e troca ideias, e a nossa própria preparação foi a própria live, praticamente, que a gente ficou mais de uma hora conversando, né? Conversando. E a gente acha que o design é algo que só é para grandes empresas, a gente acha que o design é algo caro, que é algo difícil, que é algo complexo, e muito pelo contrário. O design, ele está próximo de todas as pessoas, né? A gente precisa tornar isso mais, e até mudando um pouco a nossa ordem aqui, né? A gente falou sobre a questão da desconstrução, né? Eu acho que é super importante a gente pensar de que o design, ele pode atender qualquer porte de empresa. O teu trabalho, né? Até eu falei, eu te considero uma pessoa mais evangelista, porque tu leva o pensamento, né? A mudança para a cabeça das pessoas, para a mudança de cultura corporativa, porque não é simplesmente vamos entrar numa sala, galera, e vamos criar. Não, isso tem que ter toda uma cultura corporativa que receba o novo, tem que ter as pessoas também abertas para isso, né? Então, acho que também vale a gente conversar também um pouquinho sobre perfis, né? Quais as pessoas que a gente pode convidar para uma sessão de design, né? E aí eu tenho até conhecidos aqui que estão na live que eu digo, né? Um salão de beleza pode ser, né? Um lugar importante de pensar numa construção, né? De se reinventar nesse momento, né? Porque depende do toque das pessoas. Como é que eu posso reinventar meu serviço? Então, é sempre importante a gente pensar que tipo de pessoa a gente vai trazer para a construção, que tipo de perfil e que tipo de pessoa é interessante a gente convidar para esse momento de cocriação. Bom, a gente tem primeiro analisar dois fatores, tá? Se eu estou trabalhando com um grupo de clientes e se eu estou trabalhando com um grupo interno. Se eu estou trabalhando com um grupo da equipe da empresa, é claro que eu tenho que chamar pessoas que estejam mais abertas a coisas novas, que estejam dispostos a fazer parte de projetos novos, né? Isso vai facilitar. A segunda coisa, a cocriação, quando a gente fala de cocriação e de todas as técnicas que a gente fala de usar ali durante a cocriação, eu penso que o mais importante são pessoas que estejam dispostas a ouvir do que falar. Porque eu só vou construir junto contigo se eu ouvir aquilo que tu estás me dizendo. E que eu entenda que a gente pode, então, construir junto algo, né? Então, eu acho que nesse sentido estar abertos a coisas novas dentro das empresas, dispostos a tocar juntos novos projetos. Dentro das empresas também é muito importante a gente trazer a multidisciplinaridade, ou agora as pessoas vêm falando da cross-funcionalidade, né? Como tu disse, a diversidade de pensamento. Então, eu tenho que trazer diversas áreas, diversas pessoas de diversas áreas para poder pensar naquele tema, para poder pensar naquele assunto, tá? Quando eu falo lá de cliente, quando eu quero juntar os meus clientes, aí, claro, eu vou trazer, talvez, os meus clientes mais importantes, aqueles clientes que são meus clientes VIPs, porque eu quero ouvir o que eles têm a me dizer. Eu posso trabalhar no design, a gente usa muito dos usuários extremos, né? Então, por exemplo, tu falou do salão de beleza, né? Do salão de beleza ali agora. Eu posso trazer uma grávida para ela me dizer qual é que é a experiência dela lá no meu salão, porque ela é uma pessoa ao qual tem determinadas restrições quanto à posição, quanto a tipo de produto, né? Então, nesse sentido, a gente faz uma combinação de pessoas que são interessantes para trazer aí para a cocriação. E sempre lembrando que a gente precisa de divergência de pensamento, não é que a gente vai brigar, ou que a gente vai, né? Claro, a gente vai ter diferenças de pensamento para que o pensamento possa evoluir. Então, isso é importante também a gente considerar aí na formação de um grupo de cocriação. E a tua ideia do elemento surpresa, ela é sensacional,
trazer alguém de fora que não está sabendo de nada, que não é usuário, para poder, aí essa pessoa ela tem que ter um poder de análise para poder, de fora, sem estar envolvida emocionalmente, dar ali as interações e propor coisas dentro do conhecimento daquela pessoa. Sim. E, Cris, eu acho que tu é um exemplo vivo, né? A gente não precisa fazer o design, se repensar a nossa jornada toda apenas enquanto empresa, a gente pode fazer isso enquanto pessoa também. Eu acho que isso é legal também, comentar que tu teve uma transição de carreira, né, Cris? Super relevante aí. Eu acho que é legal compartilhar, porque pode ser inspiração para pessoas que estejam nesse momento revisitando, né, a sua jornada enquanto profissional, né? Acho que vale compartilhar um pouquinho também sobre isso. Sobre o que eu decidi fazer. Então, em 2016, eu fui convidada ao mercado. Eu trabalhava numa empresa como gerente regional de vendas. E numa carreira em Y, então eu não tinha exatamente uma equipe própria, eu tinha que fazer a equipe dos outros vender, e aí, enfim, em função de cortes e custos, que é uma coisa que está acontecendo agora, eu fui demitida. E aí eu aproveitei essa oportunidade, porque já fazia algum tempo que eu não estava não estava feliz com aquilo que eu estava fazendo, tá? E eu me dei um tempo para pensar assim, eu não vou fazer mais isso, quero trabalhar na área comercial, eu trabalhei 16 anos na área comercial, eu quero fazer outra coisa. E essa outra coisa eu não sabia muito bem, e aí eu comecei a estudar loucamente, né? Comecei a fazer vários cursos, eu já tinha uma pós-graduação de design, de design estratégico, mas na área de moda, que eu fiz ali na Unicinos, em Porto Alegre. Essa é a minha terceira pós-graduação, então eu sempre fui muito de atrás de conhecimento. Eu fiz a formação de Design Thinking e um dia surgiu na minha timeline uma imersão no Vale do Silício, e aí eu estava com a grana e eu fui para o Vale do Silício. Até as pessoas me diziam assim, mas o que tu vai fazer no Vale do Silício? Tu vai virar empreendedora? Eu disse, eu não sei, mas eu vou para lá, vou ver o que está acontecendo lá, porque é de lá que estão surgindo as maiores revoluções aí nos últimos anos, né? E não só nos últimos 5 anos, né? Há muito tempo. E aí eu fui, e eu posso dizer, assim, que foi um divisor de águas, eu digo que foi uma machadada na minha cabeça, pela forma de conduzir negócios, até o próprio jeito americano de ser profissional, assim, também, ele é bem diferente do nosso. E a partir dali, eu construí, continuei estudando, fiz formação de design de serviço, várias outras formações. E em 2018 eu fui de novo pro Vale, mais uma vez, fiquei lá 20 e tantos dias. E depois que eu voltei de lá, que eu participei de 2 workshops, um workshop me chamou muito a atenção, foi um workshop de uma empresa chamada Odyssey, que eles falam sobre experiência do cliente, que foi uma loucura aquele workshop, assim. E um outro que foi um meetup que eu participei, que o nome era Customer Education and Customer Success. Né? O que essas duas áreas têm em comum, sendo que eu nem sabia que existia uma área de Customer Education, né? Mas também foi muito bom. E aí, a partir dali, eu voltei e disse, eu vou focar nesse pensamento do design para ajudar as pessoas e a contribuir com as empresas para entender o que é relevante para o seu cliente, para o seu usuário. Pois então, Cris, então, agora entra um novo... Não, e agora entra um novo momento, né? Porque, na verdade, a gente sabe que existem espaços, até a gente que fica dentro do Tecnopuc sabe que existe o espaço do CriaLab, existem diversos espaços de cocriação, mas são todos eles presenciais, né? As pessoas vão lá, a gente tem todo um ambiente propício para isso. E até na semana que vem a gente vai fazer uma atividade como essa relacionada à cocriação totalmente online.
né? Então, também agora, imagino que você esteja também passando por esse tipo de situação, onde a gente está com as pessoas, né, espalhadas e precisa se conectar no ambiente online. Como que seria esse processo, né? Como é que tu tem trabalhado essa questão de design, onde não existe mais essa interação humana, que ela é tão importante, né? Mas mesmo assim é factível, né? Imagino que seja possível a gente fazer isso, né? Então conta um pouquinho sobre essa questão de construção, cocriação de forma online. É bem legal essa tua pergunta e eu só queria dar um passo atrás para a gente falar de cocriação online. Porque se hoje tu colocar aí na internet ferramentas de design thinking, tá tudo ali, né? Uh, a, a questão, então, não é a ferramenta, mas é a forma que tu aplica e a intenção que tu aplica, né? Por isso que quando a gente entra com essa metodologia do design thinking, dessa coisa do centrado no usuário, do foco no usuário, eu trabalho sempre muito com uma questão de abrir a cabeça das pessoas para este novo formato de olhar, tá? Porque o nosso formato, a gente aprendeu desde criança um formato quadradinho, né? Então, nós, dentro das empresas, nós aprendemos a focar nos processos. E não está errado. Então, é por isso que a gente precisa dar esse passo a passo atrás e fazer um trabalho de entendimento das equipes que elas tenham este foco no usuário. Ah, mas isso significa que eu só vou fazer coisas para o usuário, só vou fazer aquilo que ele quer? Não, porque aí a gente pega o que é desejável pelo cliente, né? Eu entendo o que é tecnicamente possível de ser feito, o que é viável e principalmente o que está alinhado com a minha estratégia. Então, eu pego os insumos do meu cliente e dessa investigação que eu fiz para levar adiante. Então, quando a gente fala deste novo momento que a gente está vivendo, que tudo vai ser, e tudo é, vai ser não, tudo é online agora, o propósito ele tem que ser o mesmo. Então, vai ser online, mas o meu propósito ele tem que ser qual é meu objetivo final ao chegar ao final deste processo. Quem são as pessoas que eu vou contar? Então, tudo isso ele tem que ter esse penso antes. Antes a gente ficava 4 horas, né? A gente ficava lá 4 horas. Não, eu acho inviável ficar 4 horas online. Online. Não tem como. Tudo que eu tenho lido, estudado e aplicado é 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo. Então, isso requer o quê? Requer pré-trabalho. Então, ou seja, eu tenho que fazer um trabalho anterior com a equipe que está funcionando. Eu tenho que ter muito bem focado a atividade que eu vou conduzir, me permitindo, eu entendendo o ambiente do ambiente online, fazer algumas alterações se for necessário, porque isso sempre vai ter dentro de um processo de cocriação. E talvez um pós, alguma coisa depois. Então, eu tenho um projeto que eu estou conduzindo agora, que ao invés de que no início a proposta era 16 horas de workshop, eu fatiei em 1 hora de trabalho em conjunto online, e as pessoas elas têm que trazer. Então, se eu vou fazer uma cocriação, por exemplo, elas já têm que trazer algo pensado. E aí, com este algo pensado, a gente junta e estabelece a dinâmica ali. Então, é esse formato que se faz. Mas ele é extremamente relevante e factível de ser feito. Então, o online, ele acaba sendo mais uma ferramenta que a gente vai utilizar. Que, para mim, eu estou achando maravilhosa essa oportunidade, porque essa empresa que eu estou conduzindo, ela é lá de Fortaleza. Então, isso me possibilita que outras empresas ao redor do mundo, quiçá, né, possam me contratar.
né? E aí Sim. tu tem outras ferramentas que tu usa o Mural, o Miro, o Concept Board, games, assim, tu vai fazendo essas alterações aí para manter a interatividade com as pessoas. Então, só para a gente fechar, uma atividade que era 100% presencial, que te limitava a localidades no Rio Grande do Sul, eventualmente era mais difícil você estar fechando um cliente em outro estado. Hoje você está conseguindo atender e abrir um leque de opções de você estar atendendo clientes do Brasil inteiro, quem sabe de fora do Brasil, com a premissa de que existe um pré-work para a gente fazer, né, que seria um pré-trabalho, a gente tem que se preparar mais para estar lá, né? Antes, então, vamos dizer que o pré-work era feito talvez no momento, antes, o nivelamento das pessoas, né? E agora com sessões menores. Mas não se deixa de fazer, né, Cris? Então, acho que é bem, Exatamente. bem factível, né? E como você colocou, ferramentas existem muitas, mas o meio digital hoje é factível desde que tu tenha um processo de orquestração. Um outro ponto que também eu acho que é interessante trazer é que as pautas também têm que ser reduzidas. Não dá para se falar como a gente tinha antes rotações, né? De 5, 10 assuntos, a gente até vai passar pelo processo com 3 assuntos, né? Então, não tem como tratar mais do que isso, mas mesmo assim é só importante trazer que é extremamente factível. Cris, acho que tu falou uma informação super importante, né? Quando a gente fala de construção, design, existe design sem estratégia? Existe algum design que a gente possa fazer sem estar alinhado com a estratégia da empresa? Já viu Então, algum design que não tem alinhamento com estratégia ser implantado? sem plantar, Respirou. assim, como é que eu Ah, vou te dizer? respirou. Pergunta difícil. É que assim, eu tenho lido muito e vem vindo muitas coisas assim, por que que a inovação não dá certo? Por que que o design não dá certo? Quais são os problemas do design? E um dos problemas é que, como ele é uma questão conceitual e de análise, de investigação e de pensamento, quando a gente não está alinhado com a estratégia da empresa, acaba que fica aquela ação vazia, né? Sim, sem Então é por dúvida. isso, né? Então fazer uma ação de design, ela é viável em qualquer momento. Eu vou te Agora, interromper, Cris, e vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Para as pessoas que estão assistindo aí, que tem gente da Via Flow, meu marido. Dia 22 de junho é o meu aniversário. E aí eu gostaria de ganhar muito um tripé de live. Porque se alguém olhar aqui, a engenhoca que eu fiz para esse tripé que eu inventei, se eu cair, então já estão sabendo que aconteceu alguma coisa, né? Mas vamos voltar aí à pauta, que eu estou arrumando aqui minhas fitas durex, mas enfim, vamos voltar à pauta aqui da brincadeira. 22 de junho, galera! 22 de junho aí. Tá, ó. Mas aí se combinem, um manda o tripé, outra manda a luz, né? Porque não, de repente tu recebe 15 tripés aí na tua casa e tu pode montar um Meu outro marido, se estiver negócio. assistindo também, pode vir aqui ficar segurando para mim, que foi ele que montou essa engenhoca aqui, disse que não ia cair, mas eu tô vendo que daqui a pouco eu vou despencar. Mas vamos lá, Cris. Ah, então, eu acho que o grande problema, Pode rir, né? Dani, pode ter vindo de ti esse presente. Tem gente aí dando risada aí, mas tudo bem. É isso aí. A questão é A as estratégia, pessoas, Cris. a estratégia, isso. Durante esses 2 meses que a gente está aí nesse processo de estar em casa, né? Eu tive a oportunidade de assistir muita gente legal, inclusive de fora do país. Eu participei de um evento que acontece todo ano em Nova York, olha só que bacana, e eu pude fazer ele do meu celular da minha casa. E quem estava ali era a Amy Webb, que hoje é uma das maiores futuristas do mundo. Ela é do Institute for the Future, que fica em São Francisco, em Nova York, né? E ela trabalha com projeções de cenários utilizando ferramentas do design, tá? E ela falou o seguinte: neste momento de crise, todo mundo freia. E ela fez uma analogia muito interessante com um carro derrapando na neve. Eu, particularmente, nunca andei na neve de carro e nem derrapei, deslizei na neve. Né? Não sei como é que é. Mas a analogia que ela fez foi muito interessante, porque ela disse o seguinte:
O que que precisa ser feito? Se a gente freia, que é mais ou menos quando a gente aquaplana, isso eu posso dizer, porque eu já capotei por causa de uma aquaplanagem, a tendência é o pneu sair do chão e tu perde o total controle. Então, o que ela estava aconselhando as pessoas? Que não freiem os seus negócios. Ao contrário, vão fazendo ajustes com o volante, porém, para onde que tu tem que olhar? Para o teu norte, para onde você quer ir. Então, ela fez essa analogia com a Sim. estratégia da empresa. Então, é importante que tu penses a estratégia da empresa de longo prazo e que tu tenha ações de curto, médio e longo prazo. Né? Sim, ok, curto prazo a gente precisa reduzir custo. Mas o que, que a gente vai fazer de médio prazo para ganhar musculatura, para tornar a empresa mais leve, né? Então, qualquer empresa pode fazer uma ação de design sem problema nenhum, mas, porém, ela vai ter mais eficiência se ela estiver conectada com a minha estratégia. sem Se ela dúvida. não está conectada com a estratégia, vai ser mais uma ação, e aí vão dizer, eu gastei X milhões de reais, contratei a empresa XYZ de design thinking e nada funcionou. E, gente, não, e mudança dentro das organizações, ela é muito difícil, porque a gente mexe com o status quo das pessoas. E tu dizer que ela está fazendo uma coisa que a partir de agora muda, é extremamente difícil. A grande oportunidade que a gente tem, essa janela que se abriu, que eu não sei até quando vai ir, é que, como o bicho está pegando, as pessoas, mesmo as mais resistentes à mudança, elas estão abertas agora. Porque se não mudar, Exatamente. né? Se não mudar. Então eu vejo muita oportunidade, eu vejo muita gente falando, voltando lá aquele nosso primeiro assunto, em cortar custo e esquecendo que existem outras formas de cortar custos do que seja só cortar Única e salário, exclusivamente né? Então, cortando assim, gente, exatamente. pega essas pessoas, essas duas pessoas que são mais preciosas e vamos repensar aonde que são os gargalos do negócio, quais são os processos e não simplesmente digitalizar. Então, mas só que isso tem que estar focado com a tua estratégia. Aí vai E Cris, dar, aí a chance de dar mais aí dá resultado. mais, exatamente, dá mais resultado. É importante a gente fazer isso, porque às vezes as pessoas, então agora vamos fazer design, então vamos resolver. Não, né? É importante as pessoas terem a visão de que existe um norte relacionado a isso. E a Isso. gente falou também um pouquinho de reload e reset, né? Quando a gente vai partir para um processo, né, de construção, a gente reseta, a gente faz um reload. Qual é a tua visão com relação a isso, Cris? Isso é um spoiler que eu te dei, né? Ontem, que eu e uma amiga estamos montando um curso, enfim, aí, e eu vejo muita gente falando de reset. É hora do reset, o mundo vai dar um reset, não sei. E aí eu te perguntei, Grazi, mas quando a gente faz um reset, o que a gente faz? A gente apaga tudo, né? E na verdade a gente não precisa e nem vai apagar tudo. O que a gente precisa fazer é um reload. É assim, vamos repensar com todas as nossas potencialidades, com todas as nossas características, com tudo que é possível sair dessa, né? Então, como é que eu faço para, né? Mas usar toda a tua experiência aí com relação ao teu conhecimento, ao conhecimento da tua equipe, aproveitar o conhecimento que a tua equipe tem, chamar essas pessoas da tua equipe para que elas possam dizer, gente, o que o cliente está reclamando que agora é hora da gente botar a mão na massa e melhorar ali essa experiência deste cliente. Né? Então, eu acho que quando a gente fala de automação, quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala em todos esses assuntos, ele é muito importante a gente entender que a tecnologia, ela é utilizada e ela vai dar certo se ela estiver sendo adequada à minha estratégia e gerando valor para o meu cliente ou para o meu usuário. E aí eu queria tocar num outro tema, não sei se está aqui ou se está depois, mas enfim, que é sobre produtividade. Não, acho que podemos falar, Cris. Acho que essa é uma pauta bem significativa para esse ponto do design também. Né?
Exatamente, porque todo mundo tem falado sobre o home office e sobre a produtividade das pessoas no home office. E todo mundo tem falado muito dos aspectos emocionais, que eu acho que são importantes, são importantíssimos. Tem falado de infraestrutura e pouca gente falado da experiência que eu dou para o meu funcionário com relação aos sistemas que ele utiliza, né? Então, assim, quando. E até muito interessante num projeto que eu fiz no ano passado de experiência de funcionário, a pior situação que eles consideravam eram as tarefas que eles tinham que realizar. As tarefas burocráticas, as tarefas desnecessárias, entrar em diversos sistemas, fazer conferências. Então, pensa, é também o momento, já que a gente vai ter que, infelizmente, ter menos pessoas dentro das companhias, que a gente consiga potencializar a inteligência dessas pessoas e realmente pensar em produtividade, eliminando tarefas desnecessárias. E aí sim, a gente busca as tecnologias para recriar valor no negócio, para recriar valor para essas pessoas. Então, acho que isso é também, para empresas de médio e grande porte, coisa a se pensar, né? Então, Sim. nesse sentido que ontem a gente acabou falando aí um pouco sobre É, produtividade. sem fazer propaganda, né? Acho que isso está muito relacionado com a robotização, que as pessoas têm muito medo de, eu vou perder meu emprego porque a robotização está batendo na porta, né? A Dulce fala bastante sobre isso nos webinars, nos treinamentos que ela conversa com os clientes, justamente sobre ninguém quer ter no currículo, eu sou realizadora, né? Eu sou formatadora de planilha, eu sou quem faz o merge de, né? Eu sou uma pessoa que entra num determinado sistema. Né? Então, essa questão da produtividade, ela está muito relacionada também com a possibilidade da gente poder, de alguma forma, colocar o ser humano em algo muito mais inteligente do que atividades que não tenham nenhum tipo de valor agregado, e com isso ele passa a ter um entregável realmente de valor para ele, que o satisfaça muito mais, e também para a sociedade como um todo. Né? Então, acho que esse é um ponto bem relevante mesmo, né, da produtividade. Cris, Só acredita que... fazendo um comentário aqui, que eu acho que foi a Isadora, que disse assim, cuidar da parte emocional dos funcionários aqui é muito importante agora. E eu concordo em grau, número e gênero. E tu fazer com que as pessoas elas consigam produzir, não se sintam Sim, então, frustradas com o trabalho que elas fazem, também é cuidar emocionalmente das pessoas, né? Porque as eu até... pessoas, quando elas enxergam valor naquilo que elas produzem melhor. E até o problema hoje não está trabalhar de casa, né? Eu até falei sobre isso hoje. O problema está da gente não poder sair de casa. Esse é o maior problema hoje que a gente tem, né? Então, assim, as pessoas estão vendo que trabalhar de casa é legal, né? O problema está em sair de casa. Outra situação que a gente está passando também no processo de revisitação e, enfim, de repensar, né, as tarefas do dia a dia é o processo de venda também. Quem vende hoje, independente do tipo de produto, seja varejo, seja tecnologia, o ciclo de venda hoje ele está diferente de uma maneira geral, porque a gente tinha vendas de tecnologia 3, 4 meses, às vezes projetos de um ano, e hoje não tem mais como trabalhar nesse formato. O vendedor estava muito acostumado de ir no cliente, né? Uhum. Trabalhar, tô lá no cliente, né? Olha para o lado, conversa com outra pessoa, já fala ali, já levanta outra oportunidade. E hoje a gente tem que ter relevância, né, no nosso processo de venda, muito mais por outros aspectos, né? Então, uma relevância por competência, uma relevância por experiência, e as pessoas têm que atestar que existe essa tua relevância também, né? Então, acho que isso também é uma questão bem significativa. Cris, falando um pouquinho também sobre essa questão de negócio em geral, tu acredita que existe algum negócio que não consiga aplicar o design para se reinventar? Tipo, esse aqui, cara, não tem o que fazer, morreu. O design é Uh, possível de se aplicar em qualquer segmento? É possível aplicar em qualquer segmento e qualquer porte de empresa. Porque a gente está falando de um modelo de pensar, a gente está falando de um modelo o Tim Brown, que é da IDEO, ele fala no livro dele lá que ele é um modelo mental, é um novo modelo mental, né? Então ele pode ser aplicado em qualquer
tipo de negócio em qualquer tamanho de negócio. Então, vamos lembrar o que a gente falou lá no começo, que era o design. É eu criar algo para alguém. Para eu criar algo para alguém, eu preciso entender este alguém, principalmente as dores e as necessidades não atendidas dessa pessoa, né, deste ser. Eu preciso entender qual é o verdadeiro problema, né? Então eu preciso investigar para que isso acontecer, para entender isso, e aí me lançar num processo de criar ideias, de ter ideias, mostrar para estes clientes o que eles acham para as ideias, que a gente chama de validação, que é fazer o protótipo, e a partir dali dar continuidade a um novo produto, a um novo serviço, a um novo segmento, né? Então, eu vejo hoje as empresas muito elásticas. O que eu quero dizer com muito elásticas? Esses dias eu gravei um vídeo falando de uma análise dos gamers, né? Então, a gente está vendo dentro do Fortnite, por exemplo, o Travis Scott, que é um rapper americano, fazendo um show onde ele faz a vinculação do virtual com o online e ele está lá fazendo propaganda do tênis dele da Nike, né? Então, vê bem, quando que a gente imaginou que um rapper ou qualquer pessoa que fosse fazer um show dentro de um videogame? A gente vê hoje, por exemplo, um aplicativo chamado Be-App Live, que é só para lives de gente famosa, que está sendo patrocinado pela Coca-Cola, Coke Studio. Então, na verdade, quando a gente fala de qualquer produto e qualquer segmento, é que a gente precisa entender que a gente não faz mais produto. A gente cria algo para uma experiência, um serviço. E para atender uma necessidade, não para atender uma necessidade de alguém. Só que eu preciso saber qual é essa necessidade. Para saber essa necessidade, eu tenho que ir lá estudar essa pessoa, eu tenho que estudar o contexto, eu tenho que estudar onde ela se encontra, né? Por isso que eu digo que as coisas são mais elásticas. E eu me lembrei da Coca-Cola, porque o que a Coca-Cola diz? Não, a Coca-Cola agora não vai mais fazer Coca-Cola. Claro, a Coca-Cola vai fazer Coca-Cola, mas o que é que ela, se não me lembro muito bem, mas há um tempo atrás era a felicidade, que a Coca-Cola era a felicidade. Então, como é que eu posso transmitir felicidade para as pessoas nesse momento? Bom, vou patrocinar um negócio chamado Coke Studio. Então, eu vou trabalhar a minha imagem com relação a isso, né? Então, eu vejo que a gente tem que sair de dizer, eu faço um copo, porque de repente o copo não é mais relevante. Mas eu entender o que significa esse copo, né? Então, E aí eu dei o exemplo ontem também daquele restaurante de Seattle, ontem porque, né, para as pessoas que entraram agora, eu e a Grazi, ontem a gente bateu um papo para ver quais assuntos. E esse restaurante de Seattle, essa é uma reportagem da revista Wired, o editor da Wired foi conversar com um restaurante que tinha triplicado, quadriplicado o faturamento dele, tá? E queria entender, né? Porque de toda Seattle, todos os restaurantes fechados, todo mundo reclamando, e ele lá faturando muito. Mas, e aí eu acho que é importante quando a gente tem noção da nossa estratégia e do quais são os gargalos do nosso serviço. Então, ele como restaurante, é Ado o nome desse restaurante, depois se alguém quiser me chama aí inbox que eu mando essa reportagem para vocês analisarem. Ele já tinha entendido que o maior gargalo de um restaurante é tu ter a imprevisibilidade do público. Então, tu não sabe se tu vai ter 10, 20, 30, 40 pessoas, né? E como que tu lida com um estoque que é perecível? Então, ele, para ir no restaurante dele, é só com a reserva através de um aplicativo. Então, ele já resolveu parte da previsibilidade dele. Aí, o que ele faz também de diferente é que cada semana ele tem um cardápio diferente. Então, ele também está trabalhando com uma necessidade que as pessoas têm de variedade. Quando começou a crise, o que aconteceu? Como ele já tinha este sistema, ao invés das pessoas irem lá, né, no restaurante jantar,
ele fez o quê? Foi entregar na casa das pessoas. E ele, ao invés de pegar uma plataforma de entrega que estava cobrando em torno de 20% do valor da refeição, ele pegou aqueles funcionários que estavam lá ociosos, provavelmente os garçons ou alguma coisa nesse tipo, ou até entregadores, e colocou essas pessoas para entregar as refeições. Então ele sabia do gargalo dele, isso ajudou ele nesse momento de crise. As pessoas, eles começaram a levar, então ele teve que adequar, porque o americano janta lá pelas 6, então ele teve que começar a cozinha dele antes, porque precisava da entrega, né? E uma sacada grande que ele teve, como ele é muito atuante no Instagram, ele começou a fazer live para ensinar as pessoas a cozinhar. E aí ele diz assim: dia tal eu vou ensinar as pessoas a fazer macarronada, massa carbonara. Se você quiser, ao mesmo tempo que eu estou dando aula, fazer a massa, compre os ingredientes comigo. Então é um outro modelo de pensar, né? Eu estou ensinando, por que ele não pode comprar de mim o ingrediente que ele vai usar? Se for olhar, é mais ou menos o que tu faz, né, Cris? Tu acaba levando o método para todas as empresas e, de certa forma, entre aspas, super entre aspas, tu te autodestrói, né? Porque tu Sim. acaba ensinando as pessoas o como, que é o que ele está fazendo, ele está ensinando basicamente a receita, né? A fórmula da Coca-Cola, ele está passando para as pessoas, mas ele entende que isso gera mais engajamento e talvez as pessoas, né, queiram mais e mais e mais saber dos produtos dele, do que ele entrega, das ideias dele. Então, esse tipo de coisa da gente repensar efetivamente a forma com que a gente entrega a experiência. Eu até dei um exemplo da outra vez, eu não faço bolo. Eu entrego um sabor, eu entrego alegria, né? Eu entrego outro tipo de coisa. Bolo todo mundo pode fazer, eu faço um bolo, não é dos melhores, mas eu também faço, né? Então a pessoa entrega a experiência, a pessoa entrega a alegria, a embalagem, tudo que é diferente, tudo que a gente pode pensar diferente hoje faz sentido. E a resposta, porque eu acho importante a gente dizer, às vezes a gente acha que está dentro da gente, e muitas coisas não, na verdade a gente precisa ouvir pessoas, né? Então, a maioria das vezes a gente precisa ouvir as pessoas. Então, se a gente quer se reinventar, chame os seus clientes para fazer parte deste processo de construção, né? E também não precisa esperar passar tudo isso para isso, a gente pode fazer isso de forma remota, né? E talvez até, como tu mesmo comentou, atender um público muito maior do que efetivamente você imaginava poder atender, né? Já falei também em outras oportunidades, eu sei que o público varia, mas é algo com relação a essa cultura, né? Então, cultura de trabalhar online é algo que hoje está super aceitável por todos. Então, existe um mar de oportunidades de novos negócios relacionados ao ambiente digital, onde a gente percebe que as pessoas estão com a mente aberta para receber. Cristo, acredita que as pessoas vão acabar voltando para o antigo normal? Muito se fala hoje sobre o novo normal, né? Tu acredita que as pessoas vão acabar voltando à situação anterior? Deixa eu só responder uma pergunta da Raquel aqui, que ela é minha amiga, não posso deixá-la sem Não, responder. Ela coloca despertar ali, desejos. nos clientes seria isso? Hack, na verdade, não é sim despertar desejos, tá? Só que não é despertar, criar necessidades. A gente não cria necessidades nas pessoas, porque as necessidades são inatas das pessoas. A gente cria estratégias para atender essas necessidades. Então, o que eu preciso é entender qual é o momento de vida daquela pessoa, e o que eu posso oferecer para ela naquele momento dentro das minhas habilidades e das minhas capacidades, tá? Então, o despertar desejo, sim, pode se despertar desejo, mas para tu despertar o desejo, tu tem que entender qual é a dor daquela pessoa, qual é a necessidade dela naquele momento, pelo que ela está passando aqui. Aí vocês podem me perguntar assim, nossa, mas eu tenho 100 mil clientes, como é que eu vou fazer isso? Não, tu vai ter
quando tu começa a conversar com os teus clientes, tu começa a perceber que tu tem grupos de clientes, que aí são as personas, que não são fictícias, a gente não cria, a gente só junta características próximas, e aí a gente cria ofertas para aquelas pessoas, mas eu crio uma oferta porque eu entendi o que ela está precisando. E aí sim eu posso trabalhar na questão da divulgação do marketing, o desejo, né? Aí tu trabalha o desejo. E aí sobre o novo normal. Assim, eu não gosto muito de dizer novo normal, velho normal, antigo normal, né? Porque eu acho que é muito especulativo, né? Eu acho que não acho que a gente tenha ainda muito embasamento para saber, né? Então, neste momento que a gente está vivendo agora, mesmo o que a gente já viu e que já se lançou, o consumo da vingança lá na China, consumo da vingança na Europa, né? Será que vai ter o consumo da vingança? O consumo da vingança é assim, as pessoas ficarem na fila das lojas, um caso que aconteceu lá na China, filas na Louis Vuitton para comprar uma bolsa nova, né? Eu não sei se isso vai acontecer aqui no Brasil, e eu acho que isso é muito momentâneo. Tá? Então eu prefiro acreditar que nem tudo muda agora, 100%, mas as coisas não vão ficar 100% igual. Eu acho isso, tá? Então a gente vê grandes empresas dizendo que até o final do ano o home office ele vai permanecer. Está instaurado, O Twitter falando que vai ser para sempre, né? Então, pessoas da área comercial, por exemplo, que moram em São Paulo, que tem que visitar um cliente, que tem que 2 horas de deslocamento para ficar 20 minutos numa reunião, né? Será que a gente não pode né, trabalhar de outra forma? Eu acho que esse momento nos abriu para diversas coisas, assim. Vejo pelo meu filho estudando, ele está muito melhor e mais interessado agora. Por quê? Porque os professores tiveram que pensar um outro jeito. E aí ele tem que fazer podcast, ele tem que fazer vídeo, ele tem que fazer entrevista, ele tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então eu acho que tem muita coisa que a gente está experimentando, que a gente vai gostar e que a gente vai aprimorar. E tem outras coisas que só com o tempo a gente vai ver. Outras mudanças muito profundas de comportamento, só com o tempo a gente vai ver. Assim, então, eu não sou a pessoa mais assim adequada para falar do novo normal, do antigo normal, mas eu penso isso, assim, né? Eu acho que eu acompanho muito as tendências e fico analisando algumas coisas legal, assim, para pensar, mas eu não tenho nenhuma coisa formada ainda de pensamento. Ninguém tem, né? Não adianta. E cada país vai ter a sua experiência, né? Não adianta. Cris, queria agradecer imensamente, né? Parece mentira, mas já terminou nosso tempo e já passou. Muito obrigada por ter estado aqui, né? Por esse super conteúdo inspirador aí. Espero que tenha ajudado bastante gente, né? E muito obrigada pelo teu tempo, né? E obrigada pelas pessoas também que estavam nos assistindo, né? Que fizeram perguntas, interagiram. Como eu disse, a gente vai botar todo o conteúdo disponível no YouTube. Depois quem não assistiu e quiser assistir pode. E eu acho que o design tem muito a contribuir. Eu acho que a gente fecha com esse formato aí, né, de um novo penso. Ó, a Cris arrasa sempre, ó, todo mundo... É que até essa é a minha fã. Né? Grazi, primeiro eu tenho que te agradecer muito, muito, muito. Tem 1 minuto. 30. Tá, para te agradecer muito por estar aqui contigo, tá? Muito obrigada mesmo. Muito obrigada por tu acreditar no meu trabalho e por tu acreditar que eu possa estar contribuindo contigo, com a Via Flow e com os teus parceiros e clientes, né? Essas pessoas, teus amigos ali. Muito obrigada. Foi uma honra estar aqui contigo e dividir esse palco com uma pessoa tão sensacional que nem tu, porque isso que eu tô te dizendo não é rasgar lenha, é de verdade mesmo, que eu te admiro muito. Obrigada, Cris. A gente se conhece da época do handball, mas isso fica para outro capítulo. Não, isso fica para outra história, né? Obrigada, Cris. Super beijo. Tchau, tchau.